Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí há pouco mais de 2 semanas do início da competição de salto dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerá em Versalhes, né? Então, no dia 8 de julho, o nosso time de salto já foi escalado. Para relembrar: Rodrigo Pessoa, Major Tom; Pedro Vênice, Nimrod Demuse, Império Egípcio; Stefan Bacha, Chevaux, Primavera, Império Egípcio; e Yuri Mansur, Miss Blue, Sun Blue, Fa, né? Na véspera da competição por equipes, haverá uma sessão de treinamento, né, onde os 4 conjuntos participam. É uma sessão que a gente chama de warm-up, né, com obstáculos na altura máxima de 1,50 m, onde os cavaleiros vão fazer aquela ambientação, os conjuntos vão fazer aquela ambientação. Isso é normal em todas as competições por equipe de Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Jogos Equestres Mundiais, tá? E a partir de então, 2 horas depois desse sessão de treinamento, o chefe de equipe indica à comissão organizadora os 3 conjuntos da sua nação que irão participar da competição por equipe. Esses 3 conjuntos, eles saem dos 4 que foram selecionados, que foram inscritos nos Jogos Olímpicos, né? Pode ser qualquer um dos 4, inclusive aquele que foi indicado como reserva, como o que eles chamam de atleta alternativo, né? Não tem problema. Então, essa prova entram 60 conjuntos, né, de 20 nações, né, e dessas 20 nações, ao final dessa qualificativa por equipe, classificam-se 10 nações para a final por equipe, né? Então, conforme eu disse, é uma prova ao cronômetro, sem desempate. E a classificação é feita pela soma das penalidades e a soma dos tempos dos 3 conjuntos de cada equipe, sem descarte, né? Então, as 10 melhores se classificam para a final. Então, poderá haver o caso da 10ª equipe, por exemplo, no caso do 10º lugar, haver empate de penalidades e tempo. É difícil, mas não é impossível. Aí entra a que está empatada, a 11ª ou a 12ª. E aqueles dentre esses 10 que também estiverem empatados, a ordem prevalece, a ordem de entrada inicial da qualificativa por equipes, ok? Com isso, nós temos depois disso aí, terminamos a qualificativa por equipe e vamos para a final por equipe, né? A final por equipe, a ordem de entrada é estabelecida pela ordem inversa da classificação, né, da qualificativa por equipe. É uma prova também, artigo 238.2.1, ao cronômetro e sem desempate. E a ordem de entrada dos cavaleiros também é definida pelo chefe de equipe. Após o término da qualificativa por equipe, o chefe de equipe, 2 horas após, indica os 3 conjuntos que participarão da final por equipe. Então ele pode fazer uma troca, né? Ele pode aí fazer uma troca, ou permanecer o reserva, entre aspas, né? Ou então botar o reserva e colocar algum outro titular de reserva. Ele pode fazer a troca e, para isso, ele tem que indicar após a qualificativa por equipe e confirmar isso 2 horas antes, até 2 horas antes do início da final por equipe. Porque nesse período poderá haver troca caso tenha algum problema veterinário de saúde. Por exemplo, naquela noite ali um cavalo teve uma cólica e foi devidamente atestado pelo veterinário que o cavalo não pode participar da prova naquele dia, e aí ele puxa o outro cavaleiro, o conjunto da equipe que estaria de reserva naquela competição. Bom, é uma prova também nas mesmas características, de 1,40 a 1,65, largura de 2 metros e 2,20 metros para tríplice, velocidade 400 metros por minuto, 14 a 15 saltos com 17 a 18 esforços, né? E é uma prova que ao final, né? Ou melhor, ao final da segunda rodada de equipe,
haverá um intervalo de 20 minutos, né? Esse intervalo de 20 minutos tem o objetivo de reordenar a ordem de entrada, né? Então, a ordem de entrada do terceiro cavaleiro da terceira rodada será no inverso da classificação até o presente momento. Então, pode ser que uma equipe tenha começado a final por equipe em primeiro lugar, e depois do segundo cavaleiro ela está lá quarto, quinto, sexto, ou seja, ela é puxada para entrar antes, né? Então, a equipe que tiver o melhor resultado, que é o somatório das penalidades e dos tempos, ela parte por último. Ao final dessas 3 rodadas, estabelece a classificação. Poderá haver o desempate para a medalha de ouro, para o primeiro lugar, né? Somente para o primeiro lugar, para aquelas equipes empatadas em penalidades, né? Então, isso significa o seguinte: se tivermos lá 4 equipes com 0, haverá um desempate para as 4 equipes, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai ser o somatório dos tempos dos 3 cavaleiros, da penalidade dos 3, e mais o somatório dos tempos, né? Porque participam do desempate os 3 conjuntos, né? Os 3 conjuntos. E a ordem de entrada dos cavaleiros nesse desempate não pode ser mudada. E a ordem de entrada do desempate é pelo resultado também, ou seja, é pelo somatório dos tempos, né? Então, aquela equipe que tiver o menor somatório dos tempos é a última a entrar no desempate. Pode haver o caso também de só uma equipe fizer 0, por exemplo, né? E as outras 4, 8, né? Então não haverá desempate nesse caso. Então teremos a medalha de ouro, e as outras equipes são classificadas de acordo com a penalidade e a somatória do seu tempo. Com uma exceção: se houver para empate no somatório dos tempos, também da penalidade dos tempos, para esse caso, de segundo, terceiro, quarto e quinto, segundo e terceiro, né, medalha de prata e bronze, haverá um desempate para essa disputa de medalha. É difícil, mas não impossível. Lembro que no Mundial de Tryon aconteceu uma situação parecida, na qual empataram Suécia e Estados Unidos. A somatória do tempo foram os mesmos. Então, não é impossível ter esse tipo de desempate. É claro que se houver esse caso de 2 desempates, primeiro acontecerá o desempate para a medalha de menor valor e depois um desempate da medalha de ouro, claro. Então, por exemplo, digamos que tenhamos aí 2 equipes com 0 nas penalidades, e aí elas vão fazer um desempate, o último desempate, com de ouro e prata. E digamos que nesse mesmo caso tenha 2 equipes empatadas na penalidade e no tempo, aí haverá um desempate para a medalha de bronze, tá bom? Então, eu acho que ficou bem entendido isso aí, né, com relação a tanto a substituição nas equipes, como o desempate da competição por equipes, ok? Aí nós teremos aí 2 dias de folga, né? E na véspera da competição individual, da qualificativa individual, também haverá uma outra sessão de treinamento, né? Após a sessão de treinamento, é a mesma fórmula da equipe. O chefe de equipe indica os 3 conjuntos que participarão da competição individual, né? Ele pode pegar qualquer um dos 4. Não tem... Pode haver o caso até de algum conjunto que não tenha nem participado da prova por equipes. Alguma nação viu que um cavalo dele não estava bem e que não ia ter condições de saltar mais do que 2 provas, deixou o cavalo de reserva, de stand-by na equipe, e para poder pular em melhores condições na prova individual. Isso aí é a escolha do chefe de equipe, né? E essa inscrição é válida até 2 horas antes do início da qualificativa individual, nas mesmas condições da prova por equipe. Ou seja, nesse período, nessa noite aí do sessão de treinamento até o início da prova, se houver algum problema com o cavalo ou cavaleiro, pode vir a troca, desde devidamente atestado por médicos, veterinários da organização. Então,
Participa dessa primeira, da qualificativa individual, 75 conjuntos. Né? São os 60 conjuntos das 20 nações e mais 15 que só foram para os Jogos para competir na competição individual. Esses 15 eles foram selecionados dentro das regiões estabelecidas pela Federação Equestre Internacional, na razão de um por cada nação. Né? Ordem de entrada: haverá um sorteio computadorizado, né, onde sorteiam-se primeiro os conjuntos individuais e depois sorteiam-se as nações. E o chefe de equipe indica a ordem dos seus conjuntos, a ordem de partida dos seus conjuntos. Essa prova também é uma prova regulada pelo artigo 238.2.1, ao cronômetro sem desempate, e vale, claro, a penalidade e os tempos, né? O caso agora é somatório porque é individual, né? Desses 75 conjuntos, os 30 melhores desta prova classificam-se para a final. Né? Poderá acontecer o mesmo caso nas equipes. Do 30º lugar, somente o 30º lugar, haver cavaleiro empatados na penalidade no tempo. Esse cavaleiro entra também. Então pode ir lá, digamos que tenha 3. Aí entra lá o 30º, 31º e o 32º, tá? Na final individual. Tá? Bom, aí no dia seguinte nós temos a final individual. Nesse momento, nesse intervalo, não poderá mais haver troca, né, de cavaleiro. Ou seja, os 3 que iniciarem a competição individual são os 3 que vão ter que fazer a final individual. Inclusive, pode classificar 3 de cada nação. Então, são 30 na final individual. Se a nação classificar os 3, ela vai disputar 3 e pode haver o caso, sim, de acontecer de uma nação ganhar 3 medalhas. Não tem problema nenhum. Não tem essa obrigatoriedade do Pan-Americano, quando não tinha essa regra, de ser só 3, se eu não me engano, 3 conjuntos por nação, quando eram 4, né? Que poderiam participar da final individual. Nesse caso, não é o caso. Então, todos podem, se tiverem entre os 30, os que tiverem entre os 30 podem participar da final individual. A final individual já muda o artigo, é o artigo 2382.2, né? Onde haverá um desempate para o primeiro lugar. É o artigo que regula todos os grandes prêmios, 3, 4, 5 estrelas pelo mundo afora. Então, a final individual é equivalente a um grande prêmio, né? Onde haverá um desempate para o primeiro lugar para aqueles com o mesmo número de penalidades, né? Os outros são classificados de acordo com as suas penalidades e o seu tempo, né? Então, poderá haver desempate para todas as medalhas, poderá haver desempate para 2 medalhas, né? E poderá não haver desempate. Tá? No caso vou citar um exemplo, tiver 2 zeros, né? 2 zeros dentro do tempo. Aí haverá um desempate para a medalha de ouro e a medalha de prata. E o terceiro e o quarto terminarem com 4 pontos e empatados no tempo. Aí haverá um desempate para a medalha de bronze, né? Claro que o desempate para a medalha de bronze será realizado antes do desempate para a medalha de ouro. Tá? Mas o normal é desempate para o primeiro lugar e os outros classificados de acordo com os números de penalidades e somatório e o tempo. Né? Um detalhe importante, nas duas finais, tanto final por equipe como final individual, todos os conjuntos, todos os times e todos os conjuntos individual partem do zero. As finais partem do zero. Então, uma equipe, lá na final por equipe, que terminou com 12 pontos e classificou em 10º lugar, e a equipe que classificou em primeiro com 0, as duas partem do zero. Mesma coisa individual. Um que terminou com 0 e classificou em 30º lugar lá com 24 pontos, todos partem
com 0 nas duas finais. Isso aí é para valorizar o espírito olímpico, né? O espírito olímpico, ele diz que todas as finais, todos os atletas, nas finais os atletas têm que estarem nas mesmas condições. É só a gente ver a final de uma natação, a final de uns 100 metros rasos, por exemplo, em que um atleta classifica em 8º, ali bem no finalzinho, e ele pode vir a ser medalha de ouro, né? Mesma coisa na natação. Então, a final, ela é zerada. Então, eu acho que com isso eu esclareci algumas dúvidas. E eu acho que a dúvida que mais apareceu, que me perguntaram, foi quanto ao problema das substituições, né? O regulamento, ele é um pouco dúbio, ele dá margem a dúvidas. Mas nós estivemos lá em Roterdã, conversamos com o Pedro Paulo Lacerda, nosso chefe de equipe conversou bastante com o pessoal da FEI, e eles foram claros. Nós tratamos as duas competições como competições distintas. Então, pode sim haver troca, o reserva pode ser utilizado, né? Ele pode ser utilizado em todas as situações, dentro dessas condições. Ou seja, na prova por equipe, ele pode ser trocado da primeira para a segunda volta, e depois pode também ser utilizado para a competição individual, né? Eu reputo essa fórmula. Essa fórmula é uma fórmula que causou bastante polêmica, já vem desde os Jogos Olímpicos de Tóquio. A diferença que foi que Tóquio ficou muito ruim mesmo, porque começou com a competição individual e depois a competição por equipe. Agora não, eles aperfeiçoaram um pouco a fórmula e começaram com a competição por equipe e a competição individual, né? Agora, ela é ruim? Não sei, mas ela beneficia aquelas equipes que, digamos assim, não tem tantos conjuntos para formar a sua equipe. Então nós temos aí vários países da Europa que foi super difícil formar uma equipe de 4 conjuntos, né? Muito difícil mesmo. Eles têm 12, 15, sei lá quantos conjuntos. Então, quando tinha o descarte, eles poderiam correr o risco de levar um conjunto, às vezes com um cavalo com problema, porque saberia que aquele poderia ser descarte. Agora, com essa regra, não. Com essa regra, não pode levar cavalo com problema, porque é um mau resultado, acaba a equipe, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo, a França estava liderando, se não estava liderando, estava entre os 3, e na segunda volta teve um conjunto que foi eliminado e acabou terminando atrás do Brasil, né? Porque a equipe que tem um cavaleiro eliminado, ela fica atrás de todas aquelas equipes que terminaram com 3. Então, digamos que uma equipe tenha feito 0, 0, 0, 0 e um cavaleiro eliminado. 0-0, todos os cavaleiros, os dois 0-0 e um eliminado. Ela fica atrás daquela equipe que terminou os 3 conjuntos, cada um com 16 pontos, né? Então é essa a regra. E aí segue também, se tiver 2 cavaleiros forem eliminados ou desistirem, eles ficam atrás, 2 com 2 e 2 com 3, correto? Eu penso também que vai ser um jogo de estratégia das equipes, né? Essa troca do reserva, essa troca, algumas equipes vão poupar algum cavalo, talvez, para disputar o individual. Eu acho que o Brasil vai adotar a estratégia de acordo com o andamento da competição. Eu penso isso aí, porque todos os nossos 4 conjuntos que estão indo para lá têm condições perfeitamente de de saltar as 4 provas, né? Porque senão não tinha por que não ir. Nós tivemos aí no final, na reta final, 7, 8 conjuntos disputando 4 vagas e todos estavam em condições, o cavalo tem que ir para lá, está em condições de participar da competição como um todo. De repente tem alguma nação que tem um conjunto, porque não tem outro, né, que levou para lá e poupa esse para poder disputar individual. Então isso aí vai ser um jogo muito bom de estratégia, né? E eu acredito que o Brasil poderá ter um bom resultado,
tanto na prova por equipe quanto na prova individual. Nós temos cavaleiros experientes, os 4 cavaleiros são cavaleiros olímpicos, os 4 cavalos são cavalos que já disputaram Copa das Nações, já representaram o Brasil em diversas competições e foram selecionados por isso. Tá bom? Então vamos agora pensar positivo, vamos focar e vamos torcer para o time Brasil de salto nos Jogos Olímpicos de Paris. Tá bom? Brasil acima de tudo.